Se prepare, porque o assunto que eu vou falar hoje é um assunto um tanto delicado e eu quero trazer aqui de uma forma que eu sei que poucos vão ter coragem de falar isso para você. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Diz assim: seja bendito o teu manancial, regozija-te na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa cabra montesa, sacinte os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. O sexo é um dom que Deus, Ele deu às pessoas casadas, para proporcionar a unidade física, espiritual, gerar filhos, mas também para satisfazer os desejos e dar prazer a ambos. Só que, infelizmente, muitas pessoas têm uma mentalidade atrasada, porque vestem uma roupagem religiosa e muitas vezes elas querem espiritualizar tudo, e por isso o diabo vem deitando e rolando e destruindo muitos casamentos, porque a pessoa pensa que ela não precisa mais encantar. Nós acabamos de falar aqui sobre encantado, ser encantado perpetuamente, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Muitos maridos, muitas esposas perderam o encanto um pelo outro. Já não tem mais o desejo sexual, a atração física. Olha e não se agrada do que está vendo, não tem mais desejo. E por que isso vem acontecendo? Porque a pessoa pensa que ela não precisa mais encantar, ela não precisa mais provocar o desejo no outro. E aí você vê pessoas que descuidam da sua aparência, pessoas que não investem no seu corpo. Aliás, isso para elas é um pecado. É um pecado. É um pecado ir na academia, é pecado não se vestir dentro de casa de uma forma sensual para o marido. É pecado. Só que o que muitas não entendem, o que muitos não entendem, é que nós vivemos num mundo em que nós somos bombardeados o tempo todo. O tempo todo. E o ser humano, ele é visual, tanto o homem quanto a mulher. O homem mais do que a mulher, mas ambos são totalmente visuais. Você vê que quando você se depara com uma pessoa de boa aparência, uma pessoa que está bem vestida, aquilo chama a sua atenção. Chama a sua atenção. Só que os religiosos dizem que não. Por quê? Porque eles não querem mostrar que não são toda essa santidade. Não são. Só que todos nós lutamos o tempo todo contra isso. O tempo todo. Você vê, por exemplo, por que muitos maridos acabam caindo em adultério? Porque muitas vezes ele está no trabalho sendo tentado, sendo seduzido por uma colega de trabalho, por uma pessoa no trabalho dele, e ele não fica à vontade
de conversar com a esposa e se abrir com ela, porque ela tem a mente fechada e ela vai acusar ele. Muitas vezes ele fica sem jeito de procurar o pastor na igreja, de procurar alguém e confessar aquela tentação, porque ele vai ser julgado. Só que todas as pessoas que não confessam uma tentação, amanhã elas vão confessar um pecado. Por isso nós precisamos amadurecer nesse sentido. Você precisa investir no lado espiritual, sim, na intimidade, na busca pela santidade, na comunhão, na oração, no jejum, na meditação da palavra, sim. Mas você precisa investir também no seu casamento. Você precisa investir na sua aparência, cuidar melhor da sua saúde, do seu corpo. Você precisa sim buscar estar atraente para a sua esposa, para o seu marido. Tem pessoas que depois que elas casaram, elas relaxaram. E hoje estão com sobrepeso, hoje estão desleixadas com a saúde, com o cabelo, com os dentes, com a aparência, com tudo. Muitas vezes o seu marido chega em casa, como é que você recebe ele? Você está com um short de futebol do teu filho, com uma camisa que vai lá nos joelhos. O sujeito muitas vezes chega do trabalho fedendo, cheirando suor, com mau hálito, e ele quer beijar a esposa, quer abraçar a esposa. Você já percebeu que hoje em dia os casais já não se beijam mais? E quando vão beijar é um selinho, não se beijam mais. E sabe por quê? Porque na maioria das vezes não tem o prazer de beijar a outra pessoa, não tem mais. Tem casais que vão para a cama por obrigação, para cumprir um dever, mas não tem prazer. Então você precisa investir na sua aparência. Não tem problema, o que não pode é você sair na rua, porque tem mulher que dentro de casa, ela se veste como uma santa, coberta dos pés à cabeça, mas na rua ela se veste de maneira sensual, para chamar a atenção dos homens. Chamar a atenção dos homens. Eu já vi mulher sair de casa com uma roupa porque o marido estava em casa, e quando ela voltou para casa para almoçar, ela voltou com outra roupa totalmente sensual. Quer dizer, sensual para os de fora, mas para o que está dentro da sua casa, que é o seu marido, ela não se veste de maneira sensual, para chamar a atenção, para atraí-lo, para seduzi-lo. Porque a pessoa pensa, já estou casada, e é por isso que muitos casais estão se destruindo, estão frios sexualmente, perderam a conexão, não vão mais para a cama, não tem mais desejo um para o outro. Então você tem que cuidar sim da sua aparência. Você tem que se vestir sim sensual da porta da tua casa para dentro. Para o seu marido, ele tem que olhar para você e sentir desejo por você. Ele tem que olhar para você e dizer: que mulher, que corpo, que bumbum, que seios. Nós acabamos de ler aqui agora em Provérbios 5,18. Nós acabamos de ler aqui agora. Saciem os seus seios em todo o tempo. Quer dizer, ele tem que olhar para você e te desejar. Ele tem que olhar para o seu corpo e ter desejo. Ele tem que olhar para a sua aparência, ou a tua esposa tem que olhar para a tua aparência, marido, e dizer assim: que homem é esse? Só que na maioria das vezes isso não acontece.
Porque as pessoas estão dentro da igreja acreditando que o fato de estarem aqui dentro, acreditando que o fato de terem uma aliança no dedo, acreditando no fato de terem um documento registrado em cartório, vai salvar o casamento. E na maioria das vezes, elas acreditam que os filhos vão manter o relacionamento. E não é isso não. Por isso que vocês têm que acender a chama. Vocês têm que acender a chama no casamento, o desejo, a atração, não caia nessa. Cuidado com os religiosos, cuidado com essas pessoas que querem mostrar muita santidade, querem espiritualizar muito as coisas, porque são essas as primeiras a cair em pecado. Então cuide do seu casamento, busque a espiritualidade, sim, intimidade com Deus, medite na palavra, se santifique, tenha uma vida santa diante de Deus. Mas não ignore o fato de que você tem que investir na sua aparência. O que nós atendemos de marido sendo tentado no trabalho, o que nós atendemos de esposa que não tem prazer nem de beijar o marido, ela procura evitá-lo. O que tem de pessoas que não tem prazer de ir para a cama com o seu cônjuge, porque não tem mais desejo. E vão muitas vezes empurrando com a barriga, porque tem vergonha dos outros, do que os outros vão falar, do que a família vão pensar, se a gente se separar. Só que se vocês não aquecerem a relação, se vocês não acenderem o fogo, cedo ou tarde, é inevitável isso, é inevitável. O pecado vai bater na sua porta. Tem maridos viciados em pornografias, marido com a mente suja, que não se satisfaz com a esposa e vai buscar satisfação na pornografia, na masturbação, está com a cabeça podre, a cabeça suja, vendo as pessoas, as mulheres como um pedaço de carne, nem as crianças respeitam mais, começa a olhar até para as crianças com maus olhos. Você sabia que grande parte dos estupradores tiveram contato com a pornografia e tentam repetir a cena com as suas vítimas? Porque a cabeça está suja, a mente está completamente suja, a mente está completamente comprometida, corrompida. Pessoas que estão buscando satisfação fora, quando não buscam no adultério, se envolvendo com outras pessoas. Cuide do seu casamento, a família, o matrimônio, o casamento, a família é o maior alvo do diabo. O diabo odeia a família, o diabo odeia a família, lembra Deus. Quando o diabo olha para a família, ele lembra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo odeia a família, por isso que ele trabalha para minar a família, por isso que ele trabalha para destruir a família. Você tem que valorizar a sua família tem que ser prioridade. Sua família, sua casa, seu marido, sua esposa tem que ser prioridade. Cuide da sua família, proteja a sua família, blinde a sua família com todas as suas forças. Proteja o seu lar, proteja o seu relacionamento, proteja, invista em você. Você lembra quando você começou a namorar? Você lembra quando você começou o seu relacionamento? Você aparecia, mulher, diante dele de qualquer maneira? Você, homem, aparecia diante da sua namorada de qualquer maneira? Não. Você colocava a melhor roupa, você se perfumava, você escovava os dentes, você colocava uma bala no dente, porque você queria chegar lá cheiroso, perfumado, com um bom hálito. Só que hoje se casou e não faz mais isso. Sabe por quê? Porque pensa assim: eu já estou casado, eu não preciso fazer mais nada. Cuidado com isso. E muitos
ficam se apoiando, se escorando nessa palavra. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o divórcio. E fica usando isso para persuadir o marido, a esposa a ficar no relacionamento. Deus odeia sim o divórcio, Deus odeia sim o divórcio, mas Deus fica triste também com um casamento desleixado. Deus fica triste também quando você não cuida do seu casamento, não cuida da sua aparência, não busca dar o melhor para o outro. Deus se entristece com isso também. Então lute para salvar teu casamento, mude isso hoje, mude isso agora. Você já percebeu que quando a pessoa é traída, quando a pessoa sofre uma decepção, quando a pessoa é deixada, é trocada por outro ou por outra, ela começa a investir, ela dá uma repaginada no guarda-roupa, pinta o cabelo, vai para a academia, emagrece, ela muda a rotina dela completamente. Mas por que não faz isso no casamento? E a desculpa é sempre a mesma: eu não tenho tempo, é porque o casamento é difícil, tem as crianças, tem os compromissos, tem um trabalho, falta dinheiro, falta recurso. Quem quer dá um jeito, quem não quer apresenta uma desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não espere o seu casamento acabar para você fazer alguma coisa, se é que ele já não está a ponto de acabar. Você pode sim restaurar seu casamento buscando a Deus, entregando seu casamento a Deus, buscando a Deus. Deus restaura casamento, só que antes de Deus restaurar teu casamento, Ele restaura pessoas. Para com isso. Deus vai restaurar meu casamento, Deus restaura pessoas, e pessoas restauram casamento. Primeiro, a restauração é nas pessoas. Quando alguém me diz assim: pastor, ora para Deus restaurar meu casamento, eu digo: eu não vou orar não, eu vou orar para Deus restaurar você, para Deus restaurar o seu marido, para Deus restaurar você, para Deus restaurar a sua esposa, porque Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas, e pessoas restauram casamentos. A mudança começa dentro de nós, primeiro nós, depois vem o relacionamento. Deus muda pessoas. Quando você se sujeita a Ele, quando você se entrega a Jesus, quando você busca uma vida santa, obediência à palavra, quando você se entrega a Ele, quando você se converte a Ele, quando você se entrega. Há muitas pessoas buscando tudo quanto é tipo de coisas para tentar melhorar o casamento. Pessoas que estão buscando conselhos em quem não deveria buscar. Pessoas que estão tentando, pessoas que trazem até a pornografia para dentro do casamento, que é para apimentar a relação, e não é dessa maneira. Busque sabedoria, busque direção em Deus. Eu tenho certeza que Deus vai salvar seu casamento. Eu quero que você saia daqui hoje com isso na sua cabeça. Eu sei que é duro ouvir isso. E a gente sempre quer jogar a culpa no outro. A gente sempre quer dizer que o casamento está mal, a culpa é do outro. A culpa é do outro. A gente quer ouvir isso, eu sei. E muitas vezes a gente tem motivos para pensar assim. Porque o outro realmente está pisando na bola. O marido traiu, pisou na bola. Ele fez algo errado, ele te machucou. De repente a esposa pisou na bola com você. Eu sei, tem coisas que, se a gente for parar para pensar, é plausível, é justificável a gente pensar dessa maneira, que a culpa é do outro. Mas se nós ficarmos pensando assim, o que vai ser? Eu não posso mudar o outro, eu não posso controlar aquilo que depende do outro, eu controlo aquilo que depende de mim. Então, no que depende de você, faça a tua parte. Invista na sua aparência, invista no seu espiritual, invista na sua relação, lute com toda a sua força, faça o que você tem que fazer. E se o outro não fizer a parte dele, o problema é dele, quem vai perder é ele. Porque Deus é justo, Deus odeia a injustiça. Deus odeia relacionamento abusivo, reprimido. Deus odeia isso. E se você está lutando sozinho, o outro não está dando valor para você, não tem problema não. O que é dele está guardado, Deus está vendo tudo que ele está fazendo. Principalmente se ele está dentro da igreja e conhece a palavra e não tem feito a parte dele ou a parte dela. Faça a tua parte. Faça o melhor que você puder fazer.
dê o melhor de si. Dê o melhor de si e Deus vai honrar você.